As palavras escorrem como líquidos, lubrificando passagens ressentidas. É com essas palavras que a psiquiatra e psicanalista Mara Fager se apresenta nas redes sociais. E é justamente com palavras que ela acha o ponto fraco dos seus pacientes, não para tratá-los, mas para pedir dinheiro emprestado. Eu fui ficando com confusão mental. Minhas primas chegaram para mim e disseram: o que está havendo? Tem alguma coisa errada. Aí foi que eu falei: bom, a Mara me pediu dinheiro e está em cima de mim. Em 2014, essa mulher, que não quis se identificar, procurou a doutora Mara Fager para tratar uma compulsão por compras. A médica ficou famosa no Rio de Janeiro depois de ter sido diretora do Instituto Pinel, um hospital psiquiátrico que é referência na área. Ela contou que o marido dela estava doente, o plano de saúde não estava cobrindo, que ela precisava de dinheiro. Aí ela me pediu dinheiro dentro da consulta de psicanálise. Segundo a paciente, Mara começou a desviar o foco das sessões para suas próprias dificuldades pessoais, como uma desculpa para pedir dinheiro. As queixas sempre envolviam doenças ou urgências familiares. Eu comecei com 5 mil. Ela foi pedindo. A paciente chegou a fazer empréstimos no banco. As consequências foram devastadoras. Ao todo, eu pedi um empréstimo de R$92 mil. E eu fiquei, então, insolvente e fui morar de favor na casa da minha prima. Essa troca de mensagens mostra como ela implorava para a médica quitar a dívida. Mesmo assim, Mara nunca pagava. A médica sabia da condição dela. E sabendo da condição, ela se aproveita durante a consulta e exige recursos a ela. O caso foi parar na polícia e Mara foi indiciada por crime de estelionato. No início deste ano, 10 anos depois do primeiro empréstimo, Mara reconheceu a dívida de R$90 mil e fez um acordo judicial para pagá-la de forma parcelada. É um sentimento que dá muita vergonha de a gente cair num golpe desses. A história dessa paciente não é um caso isolado. Outras vítimas apontam um padrão de comportamento que manipula as pessoas como se fossem marionetes para tirar alguma vantagem. Foi assim que pelo menos 8 pacientes acabaram cedendo aos pedidos de Mara. Então, o tratamento psicanalítico ele envolve o que a gente chama de transferência, que por sua vez envolve empatia, confiança, abertura para aquilo que o analista vai dizer e, portanto, nosso poder de ação sobre a vida das pessoas, de fato, aumenta. É uma pessoa que... Essa mulher, que também não quis se identificar, conta como Mara desestruturou toda a família. A psiquiatra era médica da mãe dela, na época com 78 anos. Começou a tratar a minha mãe em casa. E nessa época ela começou um relacionamento amoroso com a minha irmã. E a partir daí ela começou a pedir dinheiro inicialmente para minha mãe e depois, já sem a minha mãe ter conhecimento, começou a pegar dinheiro via a minha irmã, manipulando a minha irmã. Ela conta que Mara usou a desculpa da morte de um suposto marido para pedir dinheiro emprestado. A história era: o marido, muito rico, havia falecido e ele tinha um dinheiro preso no exterior e precisava pagar advogados e impostos e etc, etc. Ela não tinha esse dinheiro. Minha irmã estava emprestando esse dinheiro para ela, que nunca recebeu de volta. Um aluno deve emprestar dinheiro para um professor? Um paciente deve emprestar dinheiro para um médico? Um funcionário deve emprestar dinheiro para o chefe? Não, obviamente não. Por quê? Porque a relação de saída não é simétrica, não estão no mesmo plano e, portanto, um tem o direito de cobrar, o outro não. Segundo a filha da paciente, Mara também fez um diagnóstico errado. Disse que a idosa tinha Alzheimer e passou a medicá-la. Levei ela em outro psiquiatra e ela fez vários testes e não era Alzheimer. O quadro dela era só depressão e que já estava em tratamento. A
relação de 3 anos entre Mara e a filha da sua paciente terminou com um enorme prejuízo para a família. Foi em torno de R$800 mil na época, mais ou menos. Em 2017, a justiça determinou que Mara Fagê pagasse R$950 mil para a família da vítima. Mas até agora, a dívida não foi paga porque a justiça não consegue localizar bens em nome dela que possam ser penhorados. As denúncias levaram o Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro a cassar o registro de Mara Fagê em 2021. Mesmo cassada, Mara continua atendendo pacientes em seu consultório no Leblon, bairro Nobre do Rio de Janeiro. Só que agora ela se apresenta apenas como psicanalista, uma profissão que não exige diploma médico. Laren procurou Mara em 2023, achando que ela ainda era psiquiatra. Estava passando por uma crise no casamento e conta que Mara mentia o tempo todo sobre a origem dela. Ela falou também que o pai dela era um imigrante francês que produzia vinhos e que veio para o Brasil. Então, essa foi outra mentira que eu descobri, que a família dela inteira é de Bagé, do interior, situação humilde, e que ela precisava dessa história para engrandecer a origem dela de alguma forma. Foi então que Laren descobriu que Mara teve o registro de médica cassado. Ela, que estudava jornalismo na época, ficou tão revoltada que decidiu investigar o passado da psiquiatra. Fez 38 entrevistas com pacientes, familiares e pessoas ligadas a Mara Fagê. O resultado da investigação de Laren virou o seu trabalho de formatura em jornalismo. Ela pode convencer qualquer pessoa daquilo que ela quer, como se as pessoas fossem marionetes. A jornalista também acusa Mara de ter emitido um recibo de serviços médicos pelo tratamento dela e do marido e carimbá-lo com o seu CRM, mesmo depois de ter o registro cassado. Segundo o CREMERGE, uma pessoa com registro cassado não pode exercer a medicina no país, não pode se apresentar como médica e nem prestar nenhum tipo de serviço da área médica. Se assim fizer, configura-se como exercício ilegal da profissão, tratando-se de um ato criminoso. O Fantástico também teve acesso a uma receita que Mara deu a uma paciente este ano, usando o receituário do Instituto Municipal Pinel e o carimbo da psiquiatra Patrícia Fernandes, que foi diretora do hospital entre 2018 e 2022. Em nota, a doutora Patrícia disse que até então desconhecia o envolvimento do seu nome em receitas e que não reconhece como sendo suas a letra e a assinatura. A Secretaria Municipal de Saúde também se manifestou em nota, dizendo que a ex-funcionária Mara Fagê foi exonerada do cargo de diretora em 2018 e desde janeiro de 2023 não tem mais nenhum vínculo com a unidade. O advogado de Mara Fagê disse que as acusações contra ela são totalmente levianas e carecem de qualquer respaldo fático ou jurídico, que ela jamais atuou como médica sem ter o registro e que não tem qualquer condenação por estelionato. A defesa disse também que Mara, oportunamente, terá o seu CRM restabelecido em ação judicial que será proposta. A gente não pode deixar uma pessoa dessas ficar impune. Tem uma frase, né, que diz que para o mal prevalecer, basta o bem não fazer nada. Então, a gente precisa denunciar.